E aí a gente vê a importância, porque assim, sem inovação em medicina, a gente não tem pesquisa, não tem ciência. Mas os alunos não conseguem se desenvolver bem nessa técnica. E aí, cada vez que eu penso nisso, por mais que o aluno reclame, eu continuo, quando eu escuto vocês, eu digo, não, a gente tá certo, temos que insistir. Porque vocês têm, né, alunos de medicina, professores de medicina têm que desenvolver criatividade para não morrer na praia, aqui fazendo paralelo então com o tsunami. Para o Brasil não morrer na praia da inovação, do health tech, porque a gente está perdendo cérebros brilhantes, onde a criatividade não é desenvolvida, né? Então, aqui para trazer um contexto para vocês do que isso significa. Para quem está escutando aí da gente, nós estamos falando de coisas que parecem muito distantes, mas que são a realidade do dia a dia. Mas vamos passar para o próximo tópico, que a Camila começou e o Sérgio também, que é reconhecer. Dentro desse contexto de capacitação, tá por trás, obviamente, não só o reconhecimento da diferença, da diversidade, como o acolhimento, como usou a palavra Camila algumas vezes, né? O acolhimento dessa pessoa. E aí entra a questão da tecnologia ajudando o processo. Agora vai para você, Sérgio. Então, assim, quando você utiliza a tua plataforma, né? Vou chamar de plataforma agora porque é um pedacinho do seu grande projeto. Quando a gente usa essa plataforma, e a gente tem notícias, tá? E é muito legal dizer isso aqui, de prevenção de suicídio por conta do uso da tua plataforma, que foi muito legal, tá? E tô compartilhando aqui uma experiência minha de coordenadora de curso, onde eu consegui detectar 5 alunos com risco de suicídio em eminência, inclusive com a corda pendurada, tá? E aí, gente, isso tem um valor, assim, minimamente, sem você saber, só no meu contexto de aluno, você salvou 5. Isso é muito legal para você entender e reconhecer. A Camila tá sorrindo lá de felicidade, vibrando, né? E aí, é aquilo que você falou. Como é que a gente constrói para que aquela pessoa que esteja verificando dados, porque a pessoa não tá... Gente, é impossível num curso de 600 ou 1.000 alunos, você ter o acompanhamento individual de cada um. Isso só mesmo com uma plataforma e com uma inteligência por trás. E aí, como é que a gente faz isso dentro da plataforma? Que foi isso que foi muito legal. O acompanhamento mostrou um sinal de alarme. Que sinal é esse, Sérgio? Joia, você pegou exatamente o ponto lá do começo, em 2018, quando eu estudava causa e efeito, olhando o diagrama de Chicago, a espinha de peixe, para saber onde que era a causa, onde era o efeito, como que você dá o alerta, né? Como que você faz isso. E envolve uma mecânica, né? Vamos dizer, uma neuromecânica, vamos chamar assim. Que é o que basicamente? Quando um indivíduo, né, um aluno está fazendo uma medição, dentro daquelas perguntas tem uma lógica por trás e tem um padrão de resposta com uma lógica eutagógica também, onde não tem um padrão de resposta bom ou ruim. Então, você tem escala Likert, concordo, discordo, que são coisas que geram um tipo de viés no nosso comportamento. Então, só para materializar para quem está ouvindo, vendo a gente, que, por exemplo, sinto prazer em estudar medicina. Sim, é uma força, neutro ou não preciso desenvolver, né? Isso é um gatilho de viés positivo. Então, quando esse aluno ele toma essa decisão ela é bem profunda. Ela envolve várias cognições. Então, ela tomou 8 decisões, tem uma devolutiva. E a gente percebeu que o índice de sinceridade, ele flutua de 85% a 92%. Você fala, não, como que você consegue saber o índice de sinceridade? Pelos efeitos depois quando o sistema, uma coordenação acadêmica, loga no software, o sistema ele tem um painel de multimonitoramento que metrifica, por exemplo, de toda a instituição de um curso, qual que é o índice de health score daquela sala, por exemplo, né? E prevê um risco. Esse risco, são vários tipos de risco. Então, ele pode ter um risco de queda de desempenho de aprendizado, pode ser uma queda de bem-estar daquele indivíduo, pode ser uma série de quedas. E esse risco é um cálculo matemático com base naquelas decisões eutagógicas que o sistema ele monitora esses dados
E tem o Machine Learning, que é um nome bonito para dizer que ele aprende com o dado qual que é o número que vai dar esse vai dar o alerta. resultado. Então, mas melhor que isso, o que a gente chama de clusterização, outro nome bonito, né? Que o pessoal consegue dar, que nada mais quer consolidar, que é o quê? Quando o aluno está medindo o pulse, ele vai de forma generativa analisando o pulse de março, de abril, de maio, junho, entendendo a curva de tendência. E essa curva de tendência alimenta uma bandeira que a coordenação acadêmica está assim, ó, aqui tem um risco. E quando tem um risco, analisar qual que é o gatilho raiz que pode ser a causa. Então, por exemplo, em alguns casos pode ser o clima, às vezes a pessoa foi isolada, mas aquele foi um efeito que nasce numa questão familiar. Exato. Uma questão da infância, às vezes, e a pessoa, de repente, está ali longe da família, né? Numa situação, de repente, isolada, numa cidade longe de casa, está fazendo medição do pulse e o gatilho de clima em sala de aula é um grande efeito de transbordo que pode gerar o que eu chamo de síndrome de falência adaptativa. A síndrome de falência adaptativa, quando você não quer mais aquele lugar onde você está por alguma razão, mesmo que situacional. Por exemplo, os colegas estão fazendo bullying comigo, por exemplo. E essa falência adaptativa pode evoluir para alguns transtornos, né? De distúrbios, inclusive podendo chegar no síndrome de falência adaptativa da vida. Quando o cérebro ele não reconhece mais lógica dele estar ali como indivíduo, como vida, né? Então é isso, resumindo o que a gente costuma ajudar para o aluno, primeiro ponto, trazendo a devolutiva do dado, e a gente trabalhar dado bom, assim, porque medir a felicidade, falar, vamos olhar ali na ponta ali, medir a felicidade, que é uma coisa boa, e falar, mas no resultado eu não gostei.